iniciaremos o estudo da doutrina espírita no dia 5 de fevereiro, é a primeira terça-feira de fevereiro. Conhecer um pouco mais a fundo a nossa doutrina, a doutrina espírita. Aquelas que têm uma certa curiosidade em ter mais conhecimento, venha estudar com a gente, venha participar, venha conhecer a doutrina espírita mais a fundo, porque é uma delícia a gente estudar e compreender melhor essas leis. As pessoas que ainda não estudam, fica aí o convite. Primeira terça-feira de fevereiro, a partir das 8 horas, chegue sempre um pouquinho antes, né, pra gente iniciar. Quem vem para iniciar, para fazer o primeiro ano, é sempre aqui no salão mesmo, pode entrar aqui um pouco antes e já vir direto para cá, tá? As pessoas, estou vendo que tem bastante gente aqui que já participa do estudo, também fica aí o lembrete para a gente retornar então na primeira terça-feira. E eu gostaria de já fazer um convite também às pessoas que já fazem parte do estudo da doutrina, que já estão estudando com a gente. Nós vamos ter aqui uma reunião no dia 2 de fevereiro, é um sábado à tarde, às 14 horas. Tá? Essa reunião é para a gente definir o projeto da evangelização infantil que a gente vai adotar nesse ano aqui na casa, juntamente com a criação da mocidade espírita aqui na casa. Nós vamos estar recebendo aqui no dia 2 de fevereiro os coordenadores da mocidade de Avaré e de Botucatu, juntamente com a coordenação da USE de Jaú, tá? A regional de Jaú, que nós vamos implantar esse projeto da mocidade e da evangelização aqui. A partir dessa reunião, é nessa reunião que a gente vai tirar os coordenadores, as pessoas que vão participar desse projeto. Então eu convido aí as pessoas que já estão fazendo parte do nosso estudo, que venham para essa reunião, que já vão agendando aí. A gente vai mandar um comunicado depois a cada um de vocês que já fazem parte do estudo. Mas como eu estou vendo, já tem bastante gente aqui do estudo, já fica aí o lembrete para vocês também já ir repassando para as outras pessoas, porque vai ser um projeto bem legal. A gente tem várias ideias aí de fazer em conjunto aí com o pessoal de Botucatu, de Avaré, inclusive música para as crianças e tal. É um projeto bem legal. Vai haver aí uma interação também com o Centro Cristão, já estão buscando essa informação para a gente unir aí as mocidades. A partir daí vai começar a ter encontros regionais aqui na casa também, envolvendo aí a criançada e a juventude, tá bom? Hoje nós estamos recebendo o José Antônio para fazer a preleção para a gente. Por favor, José Antônio. Boa noite. Nossa, tá fraco, hein? O mundo não vai acabar, não. Boa noite. É uma alegria, né? Estarmos todos aqui reunidos, né? Revendo os amigos, agradecendo a Deus por não ter acabado o mundo, né? Quem tem bastante conta aí vai ter que trabalhar para pagar as contas. E nós temos que apagar esse fogo, né? Porque muitas pessoas falavam que ia acabar o mundo, mas os espíritas não, né? E o duro era você falar para as pessoas que o mundo não acaba nem para quem morre, né? Quem frequenta a doutrina, lê um pouquinho sobre a doutrina, vocês sabem que nós encarnamos, a gente desencarna, que existem dois processos. O processo de reencarnação e de ressurreição. A reencarnação é quando o espírito volta para a Terra. E a ressurreição é quando o espírito encarnado volta para a verdadeira pátria espiritual. Essa é a grande diferença que muitas pessoas ainda não entendem. A ressurreição é quando a gente está aqui, no corpo físico, e a gente volta para o plano maior, para a vida eterna. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 25, Buscai e Achareis. É só esse livro aqui. Eu conversei com o Roberto, ele falou que a gente pode ficar até as 10. A Lena está fazendo um suquinho lá, vai ter bolacha. Então o pessoal relaxa, né? Aqui é umas 10 horas. O Binho está tranquilo, né, Binho? Não é brincadeira. Se a gente sabe, conhece essa buscar e achareis. Bater e a porta se abrirá. Uma passagem do Evangelho, onde Jesus disse, se você pede, você conseguirá. E a gente tem pedido muito,
que é necessário para a nossa vida? Será que a nossa busca ela é direcionada para o bem, para o progresso moral e intelectual? Ou nós só nos preocupamos com o nosso ego? E essa passagem do Evangelho é muito interessante, porque lá diz que você pedir um pedaço de pão, o Pai não te dará uma pedra, ele te dará um pedaço de pão. E se você pedir um peixe, ele não te dará uma serpente, te dará um peixe. E nós, nessa busca desenfreada por tantas coisas, esquecemos das coisas simples, aquelas que nos levam mais próximo de Deus. Eu consigo ler um pedacinho aqui. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis. Anátema, esta, ajuda-te e o céu te ajudará. E o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte a lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação a força, ou seja, a nossa inteligência. E a gente vê o seguinte, nós que acreditamos em reencarnação, a gente tem uma postura diante da vida, mas a maioria das pessoas ainda não, porque a doutrina espírita tem só 160 anos. Então a gente vê tudo que nós vemos hoje, acreditando que, por exemplo, morreu, acabou, e quando nasce um corpo, um espírito ou alma, é novo. É possível, por exemplo, um espírito novo, jovem, que nunca existiu, ele partir do zero, ele dar sequência a alguma coisa que já existe, complicada? Hoje uma mulher falou assim, minha netinha de 3 anos e meio pegou o iPad do vô e ensinou o vô. E ela não acredita. E eu brincando, que ela sabe que eu sou espírita, eu falei assim, como que ela conseguiu? Mas eles são inteligentes. Eu falei assim, nossa, que legal, né? Quer dizer, eles nasceram depois de nós. Que privilégio que eles são? Que eles são mais que nós? Não. Então a gente vê que há uma pré-existência e a resistência, que é a reencarnação, onde a gente vem dar sequência ao que o outro já fez. E a hora que a gente passar, nós vamos deixar um legado que outro já sabe aquilo que nós sabemos. E ele vai conseguir desenvolver algo mais. A minha palestra hoje vai resumir uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Iniciou-se em 1930, na cidade de Nashville, onde tinha um marceneiro. Estou vendo um outro marceneiro aqui, né, Vera? Negro. Ainda tinha um nome de mulher, Vivian Theodore Thomas, onde ele estava fazendo um trabalho maravilhoso numa casa. Ele alegre porque terminaram o ensino médio e tinha vontade de ser médico. Por isso havia toda a sua juventude guardado dinheiro para ingressar na faculdade, sabendo que o preconceito racial era terrível, mas ele tinha dentro de si aquela vontade de ser médico. E o seu pai sempre mantendo com os olhos abertos, que seria difícil, por ele era negro. E ali começou, ele terminando aquele trabalho maravilhoso de machetaria. Quem conhece o trabalho de machetaria que ele fez no chão de uma casa? O encarregado chegou com um envelope e disse a ele: Vivian, que trabalho maravilhoso. Você, sendo um dos mais jovens dos nossos funcionários, fez um trabalho divino. Meus parabéns. E ele sorriu. E acabou, e lhe deu o envelope. Mas o que é isso? Pelo seu trabalho. Nós temos que conter despesas. Você, como sendo mais jovem, terá a vida toda pela frente. Os outros são casados, têm filhos. Você será bem sucedido. E ele não desanimou. Tendo amigos, conversou com um amigo, e o amigo falou assim, tem um emprego numa clínica, tem um médico lá, pesquisador, ele faz experiências com cachorros, animais,
você tem que ajudar a cuidar dos animais. E lá foi ele, o doutor Alfred Brailoff. O doutor explicou para ele o que tinha que fazer, limpar os cachorros, deixar tudo limpo. Explicou para ele que tinha que cuidar do laboratório. Que ele estava numa pesquisa. O doutor Brailoff olhou, estranhou, né? Ela brincou com ele, né? Mas Vivian, nome de mulher? É, minha mãe esperava que fosse uma menina, mas nasceu eu e ela manteve o nome. E ele fazia limpeza e nas horas vagas ele pegava os livros de medicina e lia. E o Dr. Brailoff prestava atenção. E passado uma semana o Dr. Brailoff o chama. Vivian, o que é esse aparelho? E ele foi falando. Isso, aquilo. O doutor ficou encantado, pois aquele jovem aprendera o que muitos de seus antecessores demoravam meses. Ele aprendeu em poucas semanas. Ele falou, a partir de amanhã, deu-lhe um jaleco branco. Você será o meu auxiliar de laboratório. E ele voltou todo feliz para casa. Contou à noiva. Aí ela disse, agora podemos nos casar? Podemos. E vai ele para o banco, para ver o que tinha de dinheiro, para ver o que podia tirar, para fazer o seu casamento. Chegando no banco, viu aquela movimentação. O que está acontecendo? O banco fechou. Como o banco fechou? Quem tem dinheiro aí perdeu. Ele falou, não pode. Chegou lá, bateu, esbravejou. Todo o seu dinheiro, o seu sonho de ser médico, ia por água abaixo. Chega em casa, blasfemando, e o pai disse, nós somos negros, nós temos muitas dificuldades, e essa é mais uma que você tem que encarar de frente. Olhe para frente, não olhe para trás. Siga o teu caminho. E ele seguiu, estudando. E o doutor, vindo que ele tinha uma facilidade imensa de aprender, porque a sua dedicação era extrema, passou a fazer. O doutor estava numa pesquisa no trauma de acidentes que... Eu não consegui falar com um médico amigo meu para falar o que realmente acontece. Acidentes que aconteciam, o sangue coagulava, eu não sei, e normalmente esses acidentados, eles morriam. E o doutor estava querendo resolver esse problema. E para resolver esse problema, tinha que se criar o problema. Como eles trabalhavam no cachorro? Então estudavam. E ele, lendo os livros, aprendendo, trocando ideias, pensando. E o doutor viu nele um amigo, um pesquisador, que eles estavam ali, naquela luta diária, para encontrar a forma para criar a doença. E conseguiram. E Vivian aprendeu a fazer um corte, a costurar. E numa dessas conversas, tinha um quadro negro, eles faziam desenhos, conversavam, discutiam. Pareciam 2 doutores. E chegaram à conclusão como tinha que fazer. E o doutor, como era médico da cidade, era um cirurgião, ele ia. Então ele pedia e Vivian fazia o que ele pedia. E ele, naquele dia, ele conseguiu, naquele animal, provocar aquela doença. E nisso o doutor entra no laboratório e ele mostra, doutor, olha, Vivian, você conseguiu? Ele falou, não, nós conseguimos. Como você fez isso? Fiz do jeito que o senhor mandou. Não é assim que nós fazemos na vida? Quando alguém nos pede para fazer alguma coisa, a gente não faz exatamente como as pessoas, né? Mandam, não pedem, né? E ele viu a reprodução daquela doença, daquele trauma, era idêntico. Aí ele pergunta a Vivian, perguntou o nome de um aparelho lá, onde que se gravava, tipo de um gravador, né? E Vivian falou, não tinha nos livros de medicina? Não, doutor, não sei, eu não sei. Como que você não sabe? Todo o nosso trabalho perdido. Agora, se não é eu, não sai nada. E Vivian chateado, com aquelas palavras fortes e firmes, baixa a cabeça, tira o paletó, vai lá e vai embora. E o doutor, esbravejando, vai em cima da mesa, da sua escrivaninha, quando ele depara, tem os manuscritos do princípio de tudo que foi feito ali, com os desenhos, como foi feito etapas por etapas. O doutor, vendo aquilo, ficou encantado. Nem ele tinha aquela capacidade.
de desenhar aqueles órgãos, pôr o que foi feito passo a passo. O doutor sai, não sabe se olha, se corre atrás de Vivian. E ele cabisbaixo. Vivian, volte. Não. Me desculpa. Nós começamos um trabalho, vencemos uma etapa. Você nunca foi tão ofendido, tão humilhado. E ele volta. Por quê? O seu sonho de ser médico era por ali. E eles voltam. Passado mais alguns meses, eles realizam a façanha. E conseguem resolver aquele problema. Os Estados Unidos estavam em guerra, acho que no Vietnã. Aquilo foi passado para todo mundo. O Dr. Blaylock viajou o mundo inteiro explicando aquela técnica. Em 1941, o Dr. Blaylock foi convidado para ir trabalhar, chefiar os médicos cirurgiões do hospital Johns Hopkins, que é famoso até hoje em Baltimore. E que ele fez o quê? Levou Vivian Thomas. E lá eles começaram novas pesquisas. E tinha uma médica que tinha uns problemas com o bebê, uma pediatra, as crianças que tinham os bebês que estavam azuis, que faltava oxigênio nos pulmões. Mas tinha que se mexer com o coração. Era um desafio. E um dia conversando os três, o doutor conversando com Vivian na casa dele, a doutora viu e falou, um garçom. Eles falavam de igual para igual. A doutora falou, não, espera um pouquinho, você é garçom, ele é meu auxiliar no laboratório. E começou aí uma busca. Mas como eu falei, eles tinham que criar a doença para depois descobrir a cura. E todos os médicos, professores daquele hospital universitário eram contra. O reitor era contra. Não se pode operar o coração. É contra o princípio de Deus. A criança, qualquer pessoa, não suportará. Mas eles não acreditavam. Tinha que ter uma solução. E começaram. Todo dia examinavam um bebê que tinha lá. E os pais falaram, se achar, pode fazer o que for. A gente aprova o tratamento, desde que se salve. E Vivian era, dentro daquela instituição, ele entrara pela porta do fundo, ele não podia entrar pela porta da frente, porque só entrava brancos. Naquela época a instituição tinha banheiros para negros e banheiro para brancos. E os dois conversavam de igual para igual. Os outros médicos não acreditavam. Olha, parece que aquele negro está ensinando o doutor. Quando estavam tentando fazer alguma coisa com os cachorros. E aí havia também 2 médicos jovens que acreditavam. E vendo o Vivian trabalhar, como trabalhava nas suas pesquisas, admirou daquele jovem que não tinha estudo acadêmico, mas tinha uma didática fantástica. Um deles disse assim, gostaria de operar sem você. Tuas mãos são habilidosas. E eles diariamente, e quando se aproximava mais, tanto Vivian como o Dr. Alfred ficavam até tarde da noite. E os dois tinham problemas em casa, com as mulheres, com os filhos. Por quê? Essas pesquisas, essas pessoas que estão envolvidas com isso, elas perdem horas de sono, fome, às vezes ficam até doentes, para tentar buscar alguma coisa que faça o seu semelhante ser melhor. O Dr. Blaylock, a mulher, disse uma vez, a nossa filha, mais jovem, disse que precisa ficar doente para ver o pai. Estamos quase lá. Ele disse, eu sei, estou em débito com você e com as nossas filhas. E assim eram eles, nas pesquisas. Porque o doutor dava aula na faculdade e Vivian tomava conta daquela pesquisa. Até que um dia, chegando para trabalhar, ele meio chateado porque o aluguel atrasado, pois ele não conseguia, ele morava num cortiço, ele não conseguiu fazer as reformas necessárias para o dono,
que o abatia no seu aluguel, estava atrasando a mulher cobrando. E ele não tinha dinheiro. E ele comentando isso, alguém falou assim, você trabalha de jaleco branco dentro de um centro de pesquisa? Um faxineiro falou para ele. Eu ganho mais que você, porque você é nível 3. E ele trabalhar foi até a parte onde se cuida da parte contábil, e perguntou. Aí viu os níveis de salário, tudo. E você é só. E triste, cabisbaixo, foi para o... dedicou-se mais ainda. E juntamente com o outro médico que o ajudava, ele conseguiu descobrir como fazer a doença dos bebês azuis. Os lábios daquele cachorro se transformaram em azul. Ele falou para o Dr. Niemeyer, agora me lembro. Dr. Niemeyer, o Dr. Blaylock chegar, o senhor explica para ele o que nós fizemos, que nós conseguimos fazer a doença. E o doutor, quando viu aquilo, chegando, viu e saiu, onde vai? Vou embora. Por quê? Porque só apenas um funcionário nível 3, que ganha muito pouco, e precisa fazer reparos para... Aí ele foi, quando voltou, ele viu que Vivian havia conseguido desenvolver aquela doença. Também estava sabendo que ele estava chateado porque o seu salário era baixo. Ele pegou, foi na casa do reitor. E uma conversa muito dura e franca, expôs que aquele funcionário era um doutor sem diploma. E ele era muito importante para aquela instituição e para aquela pesquisa. O Dr. Blaylock conseguiu um bom aumento. Foi até a casa de Vivian. Claro, a mulher de Vivian abriu a porta. Quando viu o doutor, falou, é 14 anos que moramos aqui e o senhor nunca apareceu? Nunca fui convidado. Cadê Vivian? Está fazendo as crianças dormir, pois hoje ele veio mais cedo. E Vivian, ouvindo aquele zum, saiu. Ô doutor. E Vivian chamava ele de doutor, porque a primeira conversa, ele falou, o senhor faz o quê? Ele falou, eu sou um doutor. Então, toda vez que Vivian o falava, era o doutor. O que você fez? Aquilo que o senhor pediu. Conseguimos. Conseguimos. Eu consegui um aumento de tantos dólares mensais e anuais para você. E te promovi a técnica de laboratório. A mulher dá uma risada e fala assim, já promoveu, doutora, ao que ele já era. E ele ficou feliz, pois aquilo que ele gostava de fazer, eles tinham conseguido. E o salário tinha aumentado, que era o necessário, que era o que ele queria. E voltaram às pesquisas. E eles conversando, porque tudo que se faz na vida se pensa. E os dois pensavam, um antes de falar para o outro. Trocavam ideia. Isso vai dar certo. Não, isso não dá por causa disso, é verdade. O respeito de duas pessoas que trabalham juntos. Um homem loiro e um negro. Um doutor e o outro um operário. E eles chegaram a uma conclusão de como fazer. E fizeram a experiência no cachorro. E deu certo, aparentemente. Ele chamou os pais desse bebê e falou, nós vamos fazer a cirurgia. Contra as regras do hospital, contra todos nós iremos fazer. Só precisamos aprimorar mais algumas coisas. Nisso, os pais desse bebê foi até a igreja, conversou com o padre foi totalmente contra. Por quê? Não podemos mexer no coração. Deus não permite. Porque... E a mãe fala assim, mas padre, eu demorei para engravidar. Não posso curtir minha filha. Desde quando ela nasceu, ela vive no hospital. Respira com dificuldade. Ela está azul. A gente não posso abraçá-la. Ela não pode chorar. Eu acho que Deus. Mas é contra. O reitor o chama, Dr. Blaylock, em sua sala e diz, não concordo com essa cirurgia. Mas respeito, porque você é o chefe dos médicos, do corpo cirúrgico desse hospital e dessa escola. Então tem que respeitar a tua. E um dia cedo, o Dr. Blaylock chegando para trabalhar, o padre lá estava à sua espera.
E ele fala assim para o doutor: o senhor não pode operar. Não posso, mas eu vou. O senhor nem sabe? Não. Já fizemos o teste, fizemos as nossas pesquisas, estamos no caminho certo. Venha conhecer o nosso laboratório. E quando o Dr. Blaylock entra no laboratório, Vivian Thomas está sentado ao chão com o cachorro morto, sangue para todo lado. O médico vê assim, ele disse: não é bom sorver hoje não, mas Deus está conosco. Mas eu sou contra. Aí senta Vivian Thomas e o Dr. Blaylock. Onde nós erramos? E no quadro negro um escreve, outro vai, isso não dá certo, não dá. E foram semanas e semanas tentando fazer alguma coisa. No certo dia, Vivian perde o horário, acorda mais tarde. E a mulher não o chama, porque ele trabalha tanto até a noite, uma pessoa esforçada. E ele fala assim: nossa, estou atrasado, o doutor vai ficar bravo comigo. Chegando lá, o doutor: bom dia. Você está atrasado, né? Mas tudo bem, né? Nossa, doutor, tive um sonho. Mas sonho? Sonhei com uma loira. Vivian, Clara não gostava de saber. Não. E sabe quem que era essa loira? Ele falou o nome daquela bebê. Ela era adulta. E ela estava tricotando. Mas ela morreu, doutor. Como assim? Ela morreu. E o seu coração estava pequeno. Um olhou para o outro. A linha que usamos, a forma como suturamos. Prepara o cachorro. Prepararam o outro cachorro. Fizeram. Deu certo. Marcaram essa cirurgia, todos eram contra. E naquele hospital, naquela escola, tinha o centro cirúrgico e várias arquibancadas onde os médicos aprendiam como se era uma cirurgia. Estavam ali o reitor, os professores que davam aula de medicina ali, alguns alunos. Prepararam a criança. Vivian foi desejar ao Dr. Blaylock, a sua instrumentadora, a doutora pediatra e mais os 2 ajudantes. Sorte para vocês. E começaram a fazer a higienização. E ele foi ao restaurante, orar, pedir para que seus companheiros tivessem sucesso. E quando o doutor ia entrar na sala no centro cirúrgico, ele dá meia volta e volta. E fala para o Dr. Niemeyer: vá até a recepção e pede para chamar Vivian Thomas. Ele falou: não, é contra o regulamento. Só médicos podem operar. Eu estou pedindo. Como ele não foi, ele pegou ele mesmo. Arrancou, vendo as máscaras, chegou lá, pediu para a atendente fazer, ela não fez, ele pegou o microfone. Vivian Thomas, estamos precisando de você no centro cirúrgico, o mais rápido possível. E ele parece que estava esperando, veio correndo. O que foi, doutor? O que o senhor precisa? Preciso que você seja os meus olhos nessa cirurgia. Comece a se limpar. Começou a fazer asepsia. Ele pediu a um banco para que Vivian ficasse numa posição mais alta, para que ele ficasse. E Vivian, naqueles anos de pesquisa, desenvolveu um instrumento para fazer aquela cirurgia. Um instrumento que não havia na medicina. Ele mostrara para o doutor. Seria usado naquela cirurgia. O reitor levantou-se da arquibancada, os outros médicos levantaram, mas ia-se começar a cirurgia. Não podia se parar, não podia. A doutora falou assim: vamos fazer uma oração a Deus. E o Dr. Blaylock falou assim: nós não precisamos orar para Deus, precisamos fazer a cirurgia. Muitas vezes nós oramos e esquecemos de fazer o que precisamos fazer. E começou. E vive orientando, pois por sendo mais jovem tinha uma visão melhor. De repente, estoura uma veia aí, inspira o sangue nos óculos do doutor. Ele pede para o instrumentista lavar o óculos e ele coloca. Consegue suturar. E passado alguns minutos, tudo corria bem. Aconteceu outra hemorragia. E vendo, doutor, a outra hemorragia já estou controlando, Vivian, está tudo sob controle. E a doutora, a pressão está baixando. Está menos de 60. A criança não aguentará menos de 60. Já estou acabando. Acabou. Vivian pergunta: o senhor está sentindo sangue fluir pelas
pelas vezes que nós... Não, não dá, é muito... O bebê é muito pequeno, não dá para ver. Um dos médicos disse: doutor, a coloração do bebê está mudando. E nascia assim a cirurgia cardíaca, onde todas aquelas dificuldades, tudo aquilo que passaram deu certo. O reitor, que era contra, orgulhou-se, a sua universidade era a primeira no mundo a fazer. E o Dr. Blaylock, entrevistas, revistas, jornais, televisão, tudo. E ele falava o nome das pessoas, menos o de Vivian Thomas. Por quê? Porque ele sabia que ainda havia aquela discriminação racial. E Vivian ficou tão chateado de não ser lembrado nas palestras, nas fotos, nos jornais, que pediu demissão do hospital. Foi trabalhar com remédios, outras coisas. Passados alguns meses, não se sentindo bem, na casa do seu pai, ele resolveu voltar e pedir desculpa ao Dr. Blaylock. E voltou a trabalhar no Johns Hopkins, onde era já diretor do laboratório. Em 1964, o Dr. Blaylock foi, já bem velho, bem doente, foi convidado para fazer um trabalho em outra universidade. E convidou, ele falou: não, eu estou aqui estabilizado, hoje já me respeito, hoje já entro pela porta da frente do hospital. O senhor sim pode sair. Porque o dia que entramos, o senhor me mostrou a foto na parede de Johns Hopkins. Hoje o senhor tem a sua foto estampada na porta, ao lado de Johns Hopkins. Alfred Blaylock. Hoje estou aqui, está bom aqui. E no final de 1964, o Dr. Blaylock faleceu. E Vivian continuou trabalhando, dando aula de cirurgia cardíaca. Em 1975, num evento comandado por aquela médica pediatra, o doutor Minto, aquele jovem, recebeu um diploma de doutor pela didática, pelo trabalho. Era o doutor Vivian Theodore Thomas, onde ele, todo emocionado, agradeceu a sua família, a seus pais, aos amigos, aqueles que o acreditaram e pela sua dedicação. Após isso, o Dr. Niemeyer, que participou daquilo, descobriu um quadro do Dr. Vivian Thomas, que está lá na escola do hospital Johns Hopkins. Essa história é verdadeira, é de um filme, Quase Deuses, se alguém puder assistir, é maravilhoso. E assim, quando a gente busca alguma coisa, a gente acredita, a gente consegue. Ele conseguiu ser um médico sem ter cursado uma faculdade. O Dr. Blaylock falava para sua esposa: ele tem uma habilidade que a maioria dos cirurgiões não tem. Ele tem uma dedicação que a maioria das pessoas não tem. Não só para medicina, mas para a vida. Nós precisamos fazer alguma coisa quando alguém nos pede, sem retrucar. É isso, é isso. Se não concordarmos, depois que fizermos, viu, eu fiz isso, mas não poderia ter sido feito assim. Quando há tempo de se discutir, vamos discutir. A gente precisa fazer isso, não. Mas muitas vezes nós temos que fazer. Aí nós botamos a culpa nos outros. Porque não te ouviu, porque você é um excluído. Ninguém é excluído. Todos nós temos a chance de vir aqui e escrever a nossa história. Ou por quê? Ou nós escrevemos a nossa história, ou nós vamos ter que fazer que nem eu fiz hoje. Contar a história de Vivian Thomas e Alfred Blaylock. Duas pessoas totalmente opostas, vindo de
lares opostos, mas que tinham o mesmo objetivo, o bem do seu semelhante. E nós, queremos o bem do nosso semelhante? Começando pelas nossas famílias? Toda vez que nos são pedidas algumas tarefas, será que nós cumprimos? Sem reclamar? Será que nós, ao acordar, agradecemos a Deus por mais um dia de vida? Será que quando o médico nos diz, não podemos beber, nós bebemos? Não podemos fumar, nós fumamos? Mas nós temos costumes de remediar aquilo que não tem remédio. Ou seja, muitas doenças que nós temos hoje, criadas pelos nossos vícios, se nós não tivéssemos feito, não precisaríamos de medicamentos. E muitas vezes nós blasfemamos contra médicos, contra atendentes, que a gente não sabe o que se passa dentro dos hospitais, e que muitos dedicam, não todos, mas eu acredito que a maioria dedicam o seu tempo para o bem-estar da humanidade. Eu desejo a todos um feliz 2012, já 2013, esquecendo 2012 que não acabou, né? E que a gente tenha uma vida longa. Alguém faz aniversário hoje aqui? Você pode vir aqui que eu te dar um presente. Segundo o Espiritismo. E quem está aqui hoje pela primeira vez? Vou dar também o Evangelho. Tem mais alguém que faz aniversário? Está vindo pela primeira vez? Depois eu te dou um livro lá, pego lá. Kleber, pega aqui. O Livro dos Espíritos. 1019 perguntas para a sua vida. Normalmente a gente, quando compra um carro, uma moto, a gente recebe o manual. Esse é o manual da vida. Espero que vocês tenham encontrado um pouco de paz, um pouco de esperança. E se vocês vieram buscar gotas de energia, vocês podem ter certeza que vocês já receberam. Esse pessoal que está aqui já estão ajudando a manipular e os nossos amigos espirituais. Deus envolva vocês nas suas bênçãos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Uma boa noite.